Já estamos de volta com o seu estilo de vida, agora nós vamos saber sobre os doces. Os doces são tão vilões quanto os salgados, quanto os alimentos salgados, ou eles têm algum tipo de salvação? Quem nunca ouviu que o açúcar é o pó branco pior, né? Para não dizer os outros, mas diz que o açúcar é o pior pó branco que tem. Então vamos lá. Se você não pretende envelhecer tão cedo, evite o açúcar. Porque o açúcar causa envelhecimento precoce. E isso é fato. Você vê nitidamente no rosto das pessoas que comem muito doce. Eu digo sempre também para os meus clientes que o açúcar é alimento para câncer. Então, gente, coloquem isso na cabeça de vocês. O câncer se alimenta de açúcar. E aí surge um câncer de mama, de próstata, de útero e tantos outros. Então, isso é muito sério. O câncer realmente alimenta... O açúcar realmente alimenta o câncer. E não é só o doce do açúcar em si, dos docinhos que a gente vai lá na padaria e compra, não. Tem muito doce aí escondido também. E é verdade que tudo que a gente come vira açúcar? Porque de um tempo pra cá a gente tem visto muito isso evidente, né? De que, eu tô comendo salgado. Sim, mas no salgado que você tá comendo também tem um pouco de açúcar. Sim. Ou então vai se transformar em açúcar. O que acontece e por que isso acontece? Olha, eu não diria tudo, mas assim, 90% vira açúcar, não tem jeito. Eu atendo algumas pessoas que realmente nem gostam de doce, para você ter uma ideia. Elas não gostam, não têm o hábito de comer doce. E aí, quando você faz o exame, tá lá a glicose alta. Mas, doutora, eu não como doce. Eu digo, tá, então vamos ver como é que tá a tua alimentação. E aí eu descubro que é uma pessoa que come bastante massa, come bastante pão, 3 pães, 4 pães no café da manhã, entendeu? Muito carboidrato. Gente, carboidrato cai na corrente sanguínea feito glicose. Não adianta, a transformação é muito rápida. Então, caiu na corrente sanguínea, é açúcar. Não é à toa que os nutricionistas dizem para preferir o integral, por causa das fibras que diminuem essa velocidade de transformar em glicose. Então, carboidrato refinado, que é justamente o que a gente come, é o macarrão refinado, é o arroz refinado, é um veneno. Vai virar açúcar, sim. Então, assim, compra o arroz integral, compra o macarrão integral, que é melhor. Ou então faz o seguinte... Vai ao supermercado e compra farelo de aveia. Eu adoro farelo de aveia. Então, na hora da tua alimentação, pega uma colher e joga com farelo de aveia, que ele vai diminuir essa velocidade da transformação de glicose. Então, é uma opção barata. Eu acho que com R$3 você compra uma caixinha que dá para várias alimentações. Então, não esqueça, não é a aveia, é o farelo de aveia. Nós temos uma imagem, vou pedir para a minha produção colocar aqui na tela, falando sobre a quantidade do açúcar, porque a gente sabe que existe uma quantidade específica de sal para comer durante o dia e também deve existir uma quantidade de açúcar mais específica, né? Certo. Eu digo assim, como eu preciso trabalhar com medida caseira, eu digo assim, gente, de 4 a 6 colheres de chá por dia. Então, assim, é melhor que sejam 4 colheres de chá, gente, não é colher de sopa. E não é colher alta, é colher rasa. Então, a gente passa o dedinho assim na colher para que ela fique realmente uma colher de chá. Então, trabalha sempre com a colher de chá. 4 a 6 colheres de açúcar por dia. Mas não esquece que em alguns alimentos o açúcar já está embutido. Então, diminui aí o que você puder dessas colheres. E a nossa tela diz exatamente isso, sobre a quantidade de colher de chá, de colher que a gente pode consumir em relação ao açúcar e em relação ao sal. Isso, então já é uma forma... É um pouco difícil até da gente acreditar, né? Porque já imagina, como a gente já está muito habituado a esse tipo de alimentação, imagina você separar, é até um bom desafio para a gente fazer. Sim. Separar exatamente essa quantidade, exatamente essa colher, colocar lá na cozinha e utilizar durante um dia inteiro dentro da sua alimentação, dentro da sua cozinha, só aquela quantidade. É realmente... digamos que desafiador nos dias de hoje. Gente, para facilitar o teu desafio, vamos lá. Eu era, assim, uma consumidora de doce loucamente, né? Quem me conhece sabe disso. E aí eu fui estudar e vi os malefícios do doce. Eu digo, opa, tem que diminuir esse negócio aqui. Então, assim, deixa eu dizer uma coisa. Os livros mostram que demoram 3 meses para você conseguir deixar de sentir aquele doce, aquele salgado. 3 meses. As papilas gustativas que nós temos aqui na língua, elas demoram 3 meses. Então, é um processo, não vai ser do dia para a noite. O início vai ser difícil mesmo, é feito atividade física. O início é muito difícil, mas depois que você começa, você não quer parar mais. Então, assim, você tem que pensar o seguinte, bom, eu vou começar e vou fazer esse experimento. Porque, realmente, a pessoa que, por exemplo, ela adoça demais o café, ela coloca 4 colheres de açúcar, que é o normal é aqui. Então, eu digo assim, diminui para 3, ela vai perceber, ela vai sentir, que horrível. Daqui a pouco, diminui para 2, porque
nós nos acostumamos com o paladar, não adianta. E aí você vê, gente, eu não estou mais nem sentindo falta. Eu não estou mais sentindo falta, porque antigamente, o que acontecia? A gente não sentia o tanto de doce. Mas se eu for experimentar a tua alimentação, eu vou sentir porque eu não estou mais acostumada. Isso é fato. Então, faz esse experimento. 3 meses sem parar, não pode desistir. Mas começa a diminuir a tua quantidade de sal, a tua quantidade de açúcar. Daqui a pouco você vai ver que foi muito fácil. Em relação ao diabetes, muitas pessoas têm essa noção, têm essa ideia de que se você come muito açúcar, você pode ser diabético no futuro. Por que as pessoas acreditam nisso? Por que existe? Isso é mito ou isso é verdade? A gente realmente pode ficar diabético? O que acontece no nosso corpo? Qual a relação que o açúcar tem no nosso corpo em relação a isso? Certo. Vamos seguir meu raciocínio. A gente come muito doce. Doce eu igualo a caloria. É rico em caloria. E aí você, com a caloria, não fazendo atividade física, o que acontece? Você ganha peso. Realmente, daqui a pouco você está um sobrepeso, daqui a pouco você está um obeso. O que leva a diabetes é a obesidade, indiretamente causada pelo doce, pela falta de atividade física. Então, assim, não é que seja o açúcar, mas a obesidade. A pessoa obesa, ela é propensa, sim, a diabetes, a hipertensão. E se você tiver predisposição genética, não que seja isso um determinante, porque não é mais, mas predisposição genética mais sobrepeso, diabetes ou hipertensão, gente, não tem jeito. Eu sempre digo assim, a pior coisa que você pode fazer por você é engordar, porque as doenças são muitas. Então, procura sempre manter o teu peso, fazer uma atividade física, uma alimentação saudável, que você só tem benefício a ganhar. A tua pele, inclusive, agradece. Mas é verdade que o doce traz energia? Dá energia pra gente? Ele traz energia. Mas aí eu tenho até medo de dizer que aí a gente vai passar o dia comendo doce para ter energia. Não. O que acontece? De 4 a 6 colheres já são suficientes. Não precisa exagerar, porque não, eu preciso de energia, vou comer um doce. Não é bem assim, tá? Então, assim, cuidado com a quantidade. Não é para tirar o doce da alimentação. O cérebro precisa de doce. Ele precisa realmente de doce, não tem jeito. Mas essa quantidade por dia é o suficiente para funcionar. E aquilo que a gente já conversou em relação ao refrigerante do diet e do light. Alguns outros alimentos também são diet ou light, ou dizem que são, né? O que a gente tem que ter em mente quando a gente lê lá diet ou quando a gente lê light? Certo. É uma pergunta assim que inclusive dá um programa inteiro. O que acontece? As pessoas vão direto no diet. Aí eu pergunto, você tem alguma patologia? Você tem alguma doença? Não. Então por que está no diet? Gente, o diet é o seguinte, é a isenção de algum nutriente. Ele é 100% zero em algum nutriente. Pode ser em gordura, pode ser em carboidrato, pode ser em glicose. Mas as pessoas já ligam o seguinte, diet é zero açúcar. Cuidado com isso. Tem que ver no rótulo. Ele é diet em quê? Então, assim, se você é diabético, você vai no diet e vê no rótulo em que ele é diet. Não é diabético? Não tem hipertensão, problema algum? Não tem por que ir para o diet. O light tem o seguinte, é a diminuição de 25% em algum nutriente ou caloria. Então, para quem quer emagrecer, é o light, não é o diet. Então, é 20% a menos de gordura, de lipídio, de alguma coisa. Você tem que ver no rótulo também o que é. Mas se você não precisa emagrecer, você não tem patologia nenhuma, não tem por que ir no diet nem no light. Essa ideia que as pessoas têm de diet light ser saudável está bem errada. Entenda uma coisa, diet light é para um público específico que tem alguma patologia. É só isso. Se você não tem por que consumir. E os benefícios do doce ou do açúcar existem? Existe. Tem mais malefício do que benefício, né? Mas, assim, a questão da energia, realmente, quem corta o açúcar da alimentação ou diminui drasticamente, percebe isso. A diminuição tem que ser lentamente, não é assim, não. E também, o nosso intestino, tem algumas bactérias no nosso intestino que precisam de açúcar. Então, nada de tirar o doce, não. A gente pode fazer algumas mudanças. A gente pode fazer algumas mudanças que seriam bem interessantes para quem precisa diminuir aí o açúcar. Mas tirar, zerar, realmente não tem porquê. Em relação a essas mudanças, são algumas trocas, né, que a gente já tem conhecimento de que a gente pode fazer. Por exemplo, o mel é realmente uma opção ou não seria uma opção tão saudável assim como as pessoas pregam? A questão do mel é que estão colocando algumas substâncias que a gente não tem como saber, né? Então, assim, se você conhece de onde vem esse mel, é da tua confiança, vale a pena investir. Caso contrário, vai para o açúcar, vai para os tipos de açúcar.
né? Esquece o açúcar refinado, não tem benefício nenhum, nem sal refinado, nem açúcar refinado, não te traz benefício, só malefício. É muito processo químico. Então, você pode optar, por exemplo, pelo açúcar demerara orgânico. Prefira sempre o orgânico. 1 quilo desse açúcar varia entre 9 e 10 reais. Então, dá para consumir, dá para comprar e você acha em qualquer supermercado. Ou então, eu gosto muito do coco, eu sou fã do coco. Então, nós temos também o açúcar do coco, só que o preço dele é exorbitante, não é para qualquer parte da sociedade pode comprar, não. Então, você pode comprar 100 gramas, fazer um teste, deixa eu ver se esse açúcar de coco é bom mesmo. Compra o açúcar de coco, mas em pó, ele não é vendido no supermercado. Então você tem aí o açúcar demerara orgânico e o açúcar de coco a experimentar. Ou então, pelo menos, aquele açúcar cristal, mas não compra o refinado. O refinado é para confeiteiro, deixa ele fazer lá os doces dele, é só para isso. Para nossa alimentação, nem pensar. Bom, nós temos uma participação que é do Raimundo Silva. Ele gostaria de saber se o açúcar mascavo, exatamente o que a gente estava conversando, é menos ofensivo que o branco. Raimundo, qualquer açúcar é menos ofensivo que o açúcar refinado. Esquece o refinado. A questão do mascavo é que ele interfere no sabor, né? Você coloca o açúcar mascavo no suco, de repente tu não vai mais sentir o sabor da fruta, mas vai de gosto. Se você consegue com o mascavo, tranquilo. Se tiver o mascavo orgânico no supermercado, é a melhor opção. Mas experimenta o demerara orgânico, que eu conheço, eu consumo, e ele não influencia no sabor. Passa a comprar o demerara, depois você diz aí. Em relação às frutas, algumas frutas são bem docinhas e já tem o seu próprio açúcar, a gente não precisa adoçar ainda mais. Mas se forem consumidas em excesso, é um problema? É um problema por conta da frutose, mas as frutas têm muita fibra. E é justamente isso que a gente tem que pensar. Como ela já tem açúcar, então de repente ali eu já vou consumir a minha quantidade de açúcar do dia. E por terem fibra, essa transformação em glicose na corrente sanguínea não vai ser de forma abrupta, não vai ser de forma rápida. E é justamente isso que a gente quer. Porque, por exemplo, quando eu como um pão, eu ingiro, aquilo vira açúcar tão rápido que daqui a 30, 40 minutos tu já queres comer outro pão. Já passou, já deu aquela energia momentânea. Com a fruta não existe isso por causa das fibras. Você pode experimentar. Inclusive, as minhas clientes dizem, olha, eu não consigo comer uma maçã inteira. Não é à toa, é porque ela tem muita fibra, né? A casca tem muita fibra, não é para tirar a casca da maçã. A pera tem muita fibra. Então, assim, tem a frutose, mas tem as fibras. Então, é a junção perfeita. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação. Vou deixar o espaço para você fazer suas considerações finais. Eu agradeço demais, eu achei assim, um assunto super importante, 2 assuntos muito importantes, sal e açúcar. E eu quero dizer que eu atendo sempre com hora marcada, meu número é o 9322-1385, estou à disposição para mais informações. Muito obrigada. Obrigada. Para você que está em casa, continua com a gente, depois do intervalo a gente volta.